Oi pessoal, tudo bem? Eu me chamo Graziele Maia, eu sou fisioterapeuta, supervisora do setor de pesquisas e desenvolvimento da Contourline. Estou aqui mais uma vez para mais uma aula. Hoje a gente vai falar sobre ultrassom microfocado no tratamento da gordura. Então, como sempre, né, para quem já acompanha aí as nossas aulas, vamos contextualizar aqui um pouquinho para vocês poderem entender. E citando, gente, para quem ainda não viu as outras aulas, curte a gente aí no YouTube, que sempre vai ter uma aula com bastante conhecimento, para a gente poder compartilhar aí muita coisa que a gente vai vendo aí nesse mundão da estética. Então, bora lá? Então, primeiro para a gente poder, né, entender a história do ultrassom microfocado. Em 1940 é que se deu início a essa ideia do ultrassom microfocado, mas ele só veio mesmo para o setor da estética em 2004. Então, para quem não sabe, né, um pouquinho da história aí do ultrassom microfocado, no ano passado a gente fez aí até uma série de lives falando sobre isso. O ultrassom microfocado ele veio do início, né, da história da medicina, até mesmo para fazer cirurgias de câncer, de pedra nos rins, e ele foi sendo cada vez mais aprimorado, e é por isso que depois de um certo tempo mesmo de evolução, é que ele veio chegando para a área da estética. E por que foi com a evolução que ele veio chegando assim, né, entre aspas, tão tardiamente na história do microfocado? Porque a gente precisava entender a profundidade da ação. A gente pensar que o mesmo equipamento, a mesma tecnologia, que é capaz de fazer tratamento de pedra nos rins e ele poder ser usado agora em derme e epiderme, então, de certa forma, haveria um risco para indicar, para saber o que de fato a gente poderia esperar de resultado. Então, essa evolução levou à ideia de que a gente conseguiria fazer um controle de profundidade e realmente entender aonde eu quero que aconteça essa lesão, que é uma lesão gerada termicamente pelo lançamento desse ultrassom em focos, em pontos específicos em meu tecido. Então, quando as pessoas falam assim, nossa, mas é ultrassom, porque eu tenho lá ultrassom terapêutico, eu tenho a ultracavitação, cavitação de baixa frequência, de alta frequência, tem ultrassom de imagem, né, pra gente ver lá o nenenzinho na barriga da grávida. É tudo a mesma coisa, Grazi? Sim, é tudo que a gente fala que são ondas mecânicas. E quando a gente cita de ultrassom, é que a gente fala de frequências que estão acima da nossa linha audível. A questão é a gente transformar esse ultrassom em terapêutico, né, em que ele vai fazer uma ação no meu tecido, e aí vai entrar o microfocado, o ultrassom convencional, ultracavitação, ou eu vou utilizar esse ultrassom de uma forma diagnóstica. Então, quando a gente fala de ultrassom microfocado, ele tem a mesma ideologia que a gente lê do ultrassom, mas a forma de emitir a sua onda, ela é particular. Ela acaba sendo focal, num ponto único, consegue fazer uma lesão térmica no tecido e, lembrando, o mais legal, ela tem uma profundidade específica para chegar e lesionar esse tecido. E aí, a gente vem falar um pouquinho de gordura, porque o pessoal fala assim, nossa, mas aqui, eu sei que existe o ultrassom microfocado e tem também o macrofocado. E aí o macrofocado para gordura, mas eu já vi realmente que o microfocado também era, mas eu não estava entendendo muito essa correlação. Então a ideia é a gente saber um pouquinho agora por quê. Então vamos pensar, né? O que é a gordura? Onde que ela se encontra? Então quando a gente pensa no sentido de anatomia, a gente tem epiderme, derme, a hipoderme, alguns artigos já, livros atuais já chamam de tela subcutânea, de tecido adiposo, né? Alguns autores aí, eles já nem falam mais como hipoderme, né? Não é constituinte da derme em si. É como se fosse uma outra camada que tem as suas especificidades. Tá? Mas aqui eu coloquei hipoderme para a gente manter aquilo que a gente tem aí historicamente, mesmo com a mudança da questão da tela subcutânea. Então a gente tem aí toda essa anatomia. Então quando a gente fala de gordura, de tecido adiposo, de tecido gorduroso, ela é aquela que está acomodada logo abaixo da nossa derme. Tá? E é legal a gente perceber aqui, gente, que
Você vê que a epiderme ela é mais fininha, a gente vem com a derme sendo uma camada mais grossa, né, em maior tamanho em relação à epiderme, e logo depois a hipoderme. A hipoderme ela é curtinha, ela é grande, né? Aí vai depender mesmo da questão do biotipo da pessoa e da sua deposição de gordura, tá? E qual que é a sua função? O que é essa tela subcutânea, o que é essa hipoderme, ela está aqui nessa presença? Ela armazena energia, porque se ela armazena gordura, essa gordura ela é usada para a gente como uma forma energética. Pode ser na hora que eu faço uma atividade física, pode ser na hora que eu estou em jejum, pode ser no momento até em que eu estou dormindo, que às vezes eu vou dormir 10 horas seguidas sem me alimentar. Então ela vai fazendo ali uma reserva energética para que as minhas funções vitais estejam sempre em funcionamento. Ela também serve como tecido protetor dos órgãos, porque logo abaixo ali da hipoderme vem a musculatura, a gente tem a face também, e logo então começa esses órgãos internos, o próprio esqueleto. Então, alguns artigos falam que o hipoderme é como se fosse um coxim, né, como se fosse um colchãozinho que a gente tem até mesmo para proteger contra impactos. Ele é isolante térmico, né, então Deus me livre e guarde aí, fiquei perdida na floresta por 7 dias. Muitas vezes eu não vou morrer de frio, a não ser que seja um frio intenso, porque eu tenho um isolamento térmico dos meus órgãos internos e que é vindo dessa questão desse tecido adiposo rico em gordura, que vai preservar pelo menos a minha sensação térmica interna, para que os meus órgãos ali não vão parar mesmo por congelamento. É claro, gente, citando aqui, depende do frio e tudo mais, tá? E ele é responsável pela remodelagem corporal, que é o que mais acontece em estética, né? Quem hoje não consegue ir na clínica, ter pessoas que querem trabalhar uma gordura localizada, que seja abdômen, que seja culote, que seja braço, né? Então, essa camada, ela tem uma referência muito importante para aquilo que externamente vai aparecer. Porque se eu aumento aqui essa deposição de gordura, com certeza ela vai influenciar as camadas que estão acima, que é derme e epiderme. Ela não vai empurrar a musculatura para baixo, empurrar os órgãos para baixo. Então, muitas vezes aquela cliente está com um culote avantajado, às vezes um até maior do que o outro, é uma questão mesmo da deposição de gordura que a gente tem aqui nessa camadinha da hipoderme. E aí, como é que a gente vai fazer, né? Primeiro a gente pensar em indicar essa questão do microfocado para gordura, tá? Primeiro a gente tem que ter os critérios de tratamento muito bem definidos, né? E nada daquilo que a gente sempre fala, né? Iniciar obrigatoriamente, de forma correta, a anamnese do cliente. Eu preciso conversar, eu preciso saber dele, né? O que ele espera, o que ele deseja. E para ver mesmo também ser indicado, né? O que vai ser melhor para chegar naquilo que ele espera. Então a gente vai ver na anamnese as principais necessidades, né? Qual que é a queixa principal desse cliente, os hábitos alimentares que ele tem, o preparo físico que ele tem, se ele faz atividade física, as doenças que ele tem, agudas, crônicas, toma medicamento, né? O histórico também é muito importante, né? Principalmente nos últimos 6 meses, se houve alguma doença, tomou algum tipo de equipamento, algum tipo de remédio, né, de medicamento. Então isso é muito importante. Então sempre a gente pensar, tá? E aí, como que vai ser, gente, esse ultrassom microfocado para gordura? Então, como eu comentei com vocês, no Grazi, eu sempre vi ultrassom microfocado muito presente no sentido de tratamento de face, né, para papada, para rosto, né, para linhas de expressão. Como é que eu vou fazer agora em relação à gordura? Então, como eu citei lá no início da nossa aula, o que a gente tem de grande diferencial quando o microfocado ele vem, né, para a estética, é você poder ter a capacidade de selecionar exatamente no meu equipamento qual a profundidade que a gente vai chegar com essa lesão térmica através da emissão do ultrassom microfocado. Então, quando a gente fala nesse tipo de equipamento, a gente pode ter profundidade que vai de 1,5 milímetro até 13 milímetros. E quando a gente olha lá no sentido de anatomia, epiderme, derme e hipoderme, eu chegar em 13 milímetros, eu consigo afetar o tecido gorduroso.
Então é por isso que a gente consegue indicar o ultrassom microfocado para gordura. Mas a gente tem que ter algumas características importantes, por isso que a gente falou da anamnese. E uma característica é indicado para cliente com no máximo 2 centímetros de tecido adiposo, que na hora se eu usar lá um adipômetro, eu vou usar então, na verdade, 40 milímetros como a nossa proposta de mensuração. Por que isso é importante? O profissional entender e passar isso para o cliente. Porque ele pode chegar querendo um tratamento de um abdômen super globoso, né, ou de uma área com muito tecido adiposo acometido, e você vai fazer seu adipômetro lá e você vê que ele tem uma camada muito grossa, né, de tecido depositado. E aqui, como eu tenho microfocos de lesão, para extensões grandes de depósito de gordura, eu posso não ver o resultado que o meu cliente deseja. Que às vezes já está esperando que daqui a 1 mês, 2 meses já consiga, por exemplo, vestir uma determinada roupa, colocar um determinado biquíni. E aqui a lesão ela vai até 13 milímetros. Né? Então, se eu tenho 13 milímetros de tecido adiposo, mas eu ainda tenho muito tecido adiposo aqui para baixo, pensa, né, como que vai ser difícil a gente ir afetando cada vez mais até que toda essa camada ela seja destruída. Então não quer dizer que não vai ser indicado, mas o cliente ele não vai ver aquele resultado significativo que ele tanto espera. Aí é cabível outro tipo de terapia para a gente então poder fazer o resultado que ele quer. Mas pensando em ultrassom microfocado para dar aquele resultado que realmente espera, o ideal é que seja assim. Não, Grazi, mas aí como é que eu vou fazer? Meu cliente sempre são mais que isso. Gente, esse cliente é aquele que ele tem uma boa alimentação, que ele vai na academia, mas é que sabe aquela gordurinha bem abaixo ali do umbigo? Aquela bem dificinha, que ele fala que ele faz as coisas, às vezes não consegue nem fazer uma prega, por exemplo, fazer um endermo, para fazer uma criolipólise. É muito pouquinha. Ele é o indicado para fazer ultrassom microfocado. E aí, esse resultado final pode ser até a partir de 30 dias. Caso eu li no ultrassom microfocado que é 90. Mas aí, 90 a gente pensa quando a gente às vezes precisa da questão do colágeno, da resposta que ele vai ter e o nível de lesão que a gente vê facial. Então, na verdade, a gente vai vendo melhoras até 90 dias. Aqui o resultado final a partir de 30, né? Então, acaba que o processo que a gente tem do tecido adiposo respondendo a essa lesão térmica, ela é mais rápida. Alguns estudos já falam até de outras sessões de ultrassom microfocado em tempos até menores do que 30 dias. Só que isso tudo feito com muita avaliação e com muito controle no sentido dos resultados que estão se tendo e essa questão da indicação para o cliente, tá? E as áreas que a gente tem? Papada. Né? Coloquei ela aqui primeiro porque muitas vezes o ultrassom microfocado, ele está indicado para o rosto como um estimulador de colágeno. Mas é aquela pessoa que tem aquela papadinha maior, né? Que a gente faz a prega aqui e a gente vê que tem um tecido adiposo depositado. Né? A gente pode fazer a indicação como se fosse um tratamento para gordura, mas sempre lembrando que ele tem que ter um limite também de depósito para a gente realmente colocar numa profundidade maior, ok? E aí vem as áreas de corporal. Pré-axilar, né? Pensa, às vezes não é aquela quantidade de gordura tão significativa como é de abdômen, mas é uma região que incomoda o cliente para colocar um top, colocar um sutiã, um biquíni. Então é muito bem indicado para esse tipo de área e o resultado muito significativo. E é gordura que está localizado, não é só pele, tá? Então pré-axilar, braço, abdômen, flanco, culote e perna já tem aquelas características de saber mensurar e ver no adipômetro o que vai ser indicado, para que essas áreas aqui realmente sejam indicadas a ponto de dar o resultado que se espera, e não é aquela camada gigante de tecido adiposo que eu poderia estar associando outras tecnologias. Então, muito importante saber que o adipômetro vai ser de grande ajuda nesse momento de decisão. E quais são as perguntas, né, mais frequentes? O que o pessoal pergunta? O resultado é eficaz? Muito eficaz. Mas desde que seja bem indicado, seja muito bem avaliado para o cliente. Tá? Como eu falei, aquele abdômen extenso demais, grande demais, camadas, pregas muito grandes, né?
São proporções que não quer dizer que não vai ter resultado, mas talvez se eu tivesse indicado outro tipo de eletroterapia seria mais rápido. Então, o resultado é eficaz desde que saiba se indicar. Podemos trabalhar gordura e flacidez corporal? Sim, por que não? A gente não tem as camadas? Eu posso trabalhar camadas mais profundas, que eu sei que já está chegando ali na minha prega de tecido adiposo, assim como eu posso trabalhar camadas mais superficiais na mesma região, onde eu sei que eu estou chegando até a derme. Então isso é muito legal, principalmente quando eu penso aqui em região de papada, né? Pensa a gente conseguir ter um equipamento que chega ao tecido adiposo, mas você não vai trabalhar o colágeno, né? Por que não? Por que não já fazer uma diminuição da área e fazer o lifting? Então, muito importante, e a gente poder fazer tudo ao mesmo tempo, tá? O tratamento é indolor, a gente não pode falar, né, sobre questão indolor, porque vai depender muito da sensação do cliente. Tem clientes que sentem mais, né, no sentido de dor, de como se fosse fisgado, tem gente que sente como, refere-se como se fosse pontinhos quentes, e tem gente que acha super tranquilo, né? Tem clientes que acham que vai ser necessário até de usar o anestésico para dar conta, outros nem tanto. Então, o tratamento indolor é algo que a gente não consegue mensurar, porque vai depender realmente da sensibilidade do seu cliente, né, e o quanto que ele vai suportar ali a ponto de a gente precisar fazer uma anestesia ou não. Né, internamente falando, né, aqui no Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da Conta Online, todos os nossos testes é feitos sem a utilização da anestesia, né, porque a gente acha muito importante que o cliente ele relate, a gente acha muito importante que o cliente ele relate a sensação, né, que ele diga o nível de sensibilidade dele, ok? Então, mais uma vez, gente, se não segue as nossas redes sociais, já curte a gente, se liga aí no nosso canal do YouTube, que sempre tem aula sendo postada para vocês, com muito conteúdo, com muito conhecimento, para agregar ainda mais para vocês. E mais uma vez, obrigada. Até mais.